Oi, cowboy. Bom dia. Primeiramente, quero pedir desculpas para você aí, um pouco pela minha falta do retorno, a minha ausência nesses últimos dias aí, mas realmente se fez necessário no momento, porque realmente a pressão tem sido muito forte perante a minha pessoa, em virtude de tudo o que ocorreu junto a Speed Dollar aí nos últimos dias. Mas é o seguinte, primeiramente deixa eu te atualizar de uma informação que é de extrema importância e relevância, primeiramente para você e depois para quem quer que seja aí. Mas eu quero falar para você o seguinte, que infelizmente o nosso CEO Átila Juric, juntamente com a sua equipe, o staff, as pessoas que assessoram ele lá fora, eles foram infelizes na publicação de um primeiro comunicado, onde que eles publicaram que a empresa tinha sido bloqueada pelo Banco Central. Isso não existe, cowboy. O Banco Central, primeiramente, não tem nem poder para fazer bloqueio nenhum, certo? Quem tem poder para fazer isso é o Poder Judiciário, o Ministério Público, enfim. Mas Banco Central do Brasil, com certeza não tem poderes para isso, certo? Agora, o que ocorreu? O que ocorreu é o seguinte, que desde o ato do ocorrido de Goiânia, 13 de abril, a plataforma a qual nós operávamos começou um debate, uma discussão junto à Speed Dollar entre continuar com a operação ou não mais continuar, ou seja, quebra de contrato. Por que continuar ou não continuar? Porque é o seguinte, essa plataforma ela é internacional, sim, porém ela usava um gateway de pagamento Brasil. E a partir do ato do ocorrido de Goiânia, e que essa plataforma teve o conhecimento através da mídia, diga-se passagem, uma mídia que foi totalmente sensacionalista, nós fomos extremamente prejudicados mediante a forma que foi nos colocado o nosso modelo de negócio, porque pensa comigo, então se o nosso modelo de negócio está errado, que é aquilo que eles estão falando e que divulgaram, então vamos lá, cowboy, então quer dizer que justiça só existe para um, ou para duas, ou para três. Se for fazer uma varredura no nosso país, no Brasil, a Speed Dollar com certeza não é a primeira, e muito menos seria a última, certo? Porque existem vários modelos similares ao Speed Dollar rodando hoje aqui no nosso país, no Brasil. Mas não vem ao caso. O fato é que nós fomos expostos por aquela operação, na sequência veio uma mídia sensacionalista que jogaram ao vento tudo que jogaram sobre o nosso negócio, o modelo de negócio. E posso dizer para ti, você sabe disso, 90% do que falaram lá não tem base alguma. Eles falaram dentro do achismo deles, né? Porque a verdade é a seguinte, multinível no Brasil, primeira coisa, não tem uma legislação específica. Então hoje, no Brasil, existe essa dificuldade em provar o que é um verdadeiro multinível ou o que não é um verdadeiro multinível. Mas enfim, esse não é o caso. O caso é deixar claro para você o que ocorreu mediante o comunicado. E aí, desde o dia 13 até o início dessa semana passada que se passou, houve todo um debate, uma discussão entre a plataforma dar continuidade ou a plataforma romper o contrato de parceria, certo? E aí o que aconteceu? Depois de muitas conversas vai e vem, a plataforma, lamentavelmente, ou infelizmente, eles decidiram por unanimidade, através do jurídico deles também, que eles deixariam de fazer a prestação de serviço para Speed Dollar. Então foi isso que ocorreu. Foi o quê? Que a plataforma, a partir dessa semana, do início da semana, eles deixaram de operar com a Speed Dollar. A partir desse ato, cowboy, a pergunta é o seguinte, como é que a Speed Dollar poderia dar continuidade ao negócio, ao sistema, se nós não temos mais plataforma de pagamento? Nós não temos mais uma plataforma para receber. E detalhe, não temos nenhuma forma de pagar as pessoas. Você está entendendo? Mediante isso, o que a empresa fez?
Átila, afinal, ele é o CEO do negócio. Ele, junto com o staff dele, criaram um comunicado, colocaram no Google Tradutor e traduziu e saiu aquela mensagem de certa forma distorcida, dizendo que o Banco Central bloqueou. E não foi, não tem nada de Banco Central, não bloqueou nada, entendeu? O que houve foi o rompimento de contrato da plataforma, que era a plataforma que nós operávamos, junto à Speed Dollar. E como eu falei, a partir desse ato, o que ocorreu? A empresa simplesmente ficou sem um meio de recebimento e principalmente de pagamentos. A partir desse ato, Cowboy, o negócio, de certa forma, ele foi, vamos dizer assim, travado até que isso se resolva. E a empresa, Cowboy, Átila, pelo menos o último contato que eu tive com ele logo após esse ocorrido, é o seguinte, que ele está trabalhando, correndo atrás de uma outra plataforma que ela não tenha gateways atuantes aqui dentro do Brasil, para que não venha mais acontecer isso. E por que a plataforma antiga deixou de atuar com nós? Porque, como eu falei, como ela opera, uma plataforma internacional, mas opera com gateways aqui do Brasil, o que acontece? O Banco Central tem algumas normas específicas sobre os mesmos, certo? Sobre essas operações. E aí o que acontece? O jurídico dessa plataforma, que ela rompeu o contrato com a gente, analisou e viu que a Speed Dollar, infelizmente, ela não se enquadrava dentro da política do Banco Central do Brasil. Não se enquadrava em que sentido? Principalmente pela empresa não ter sede no Brasil. A Speed Dollar não tem sede no Brasil, a Speed Dollar não tem CNPJ no Brasil, certo? Mediante isso, é onde que veio todo o agravante. E essa plataforma, com medo de ter algum problema posterior com eles, ou alguma represália, ou algo do gênero, eles decidiram o quê? Romper o contrato. Foi isso que ocorreu. E isso, Cowboy, infelizmente, a gente tentou com todas as forças que isso não fosse acontecesse esse ato. Mas não tivemos como, afinal foi um contrato de prestação de serviço e a plataforma achou por direito que eles não querem mais prestar serviço para a Speed Dollar, mediante isso, por eles atuarem com gateways de pagamento do Brasil, embora são internacional, mas também atuam com gateways do Brasil, e aí, consequentemente, esses gateways do Brasil, analisando a política do Banco Central, observaram que a Speed Dollar não se enquadra dentro da política. Mediante isso, bloquearam, cancelaram as operações. A partir desse ato, nós ficamos 100% vendados, porque não temos como dar continuidade se nós não temos um sistema de pagamento. Então, primeiramente, foi isso que ocorreu, ok? Agora, Cowboy, independente disso, dessa informação que eu passei a você, a partir do ato desse comunicado infeliz, vamos dizer assim, por parte da empresa, no mesmo dia seguinte, começou os ataques. Os ataques em que sentido, Cowboy? Os ataques, principalmente sobre a liderança, a qual eu incluo a sua pessoa, inclusive, né? Não vou ficar citando o nome de todos os líderes, porque com certeza eu esqueceria o nome talvez de alguém e estaria sendo injusto. Mas quero falar em nome de toda a liderança da Speed Dollar. As pessoas que, para mim, o que é um líder? O líder é aquele cara que compra a ideia da empresa, seja ela qual for, no caso aqui estamos falando de Speed Dollar, e essa pessoa realmente faz dessa ideia, dessa oportunidade fazer valer a pena. Para mim isso aí é um líder, e não muitos pseudos líderes que entram nas empresas, muitas vezes com o intuito simplesmente de ter uma vantagem extra, né? Poder fazer algumas operações de certa forma que pode ser inclusive, podemos falar como operações fraudulentas ou fraudes, onde que acaba comprometendo toda a saúde do negócio, a saúde financeira. E, consequentemente, acaba o quê? Comprometendo a saúde financeira das pessoas que acreditaram no negócio. Então, sobre isso, eu nem vou entrar em detalhe, porque, infelizmente, o sistema da Speed Dollar foi, sim, a partir do mês de fevereiro,
março e o início de fevereiro e março, na realidade, a gente foi vítimas de fraude junto ao sistema. Fizemos correções? Fizemos. Isso houve um déficit financeiro, isso todo mundo sabe. Cansei de fazer conferências e sempre falei sobre isso. Isso não é segredo para ninguém. Agora, o que me deixou realmente muito preocupado, eu fiquei extremamente, de certa forma, coagido. Esse é um dos motivos principais que eu não gravei áudio nenhum, não gravei vídeo nenhum, porque eu não quero ser injusto com pessoas que talvez não mereçam ouvir, cowboy, o que algumas pessoas têm que ouvir. Quando eu falo algumas, é uma meia dúzia de pessoas de má fé, de má índole, pessoas mal intencionadas, que depois desse comunicado infeliz por parte da empresa, em relação a essa parte da tradução que eu acabei de falar para você no áudio, começou os ataques, cowboy. Ataques muitas vezes covardes. Que tipo de ataques, cowboy? Ataques para a liderança, pessoas covardes em que sentido? Aonde que eles não se mostram, eles fazem áudios de números não inexistentes, de outros números, vão em redes sociais, criam páginas fake e começam os ataques, denegrindo a imagem da liderança e principalmente, cowboy, os maiores ataques se voltam à minha pessoa. E quando eu falo em ataques, cowboy, os mais diversos, pessoas que falam em ações judiciais, tá? Que dentro de um universo de negócio isso é comum, é corriqueiro, é normal, até compreendo. Agora, o que não dá para compreender, cowboy, e aceitar são ataques de pessoas, como eu falei, que a minoria é meia dúzia de pessoas, que a grande maioria, principalmente quem me conhece e que conhece os seus líderes, sabe que nós não somos esse tipo de pessoa e com esse tipo de conduta e muito menos tipo de índole, certo? Eu tenho 18 anos de multinível, cowboy. Nunca me envolvi em nada de forma fraudulenta ou ilícita. Nunca entrei em nada para dar golpe em quem quer que seja, cowboy. Digita no Google o meu nome em relação a multinível, tá? Em relação a multinível, veja se tem algo que denigre a imagem da minha pessoa, cowboy. Veja, digita no Google. Ao contrário, se você digitar o nome de alguns líderes ou pseudos líderes no Google, vai vir uma lista enorme de pessoas falando mal e falando um monte de besteira de outros líderes ou pseudos-líderes, que não vem ao caso. Eu não estou aqui para falar de ninguém e julgar ninguém. Cada um tem que ter consciência das suas atitudes, dos seus atos. Só que eu estou falando, cowboy, em ato até de certa forma um pouco de revolta, por ter ouvido tantas barbaridades como uma pessoa, um ser humano pode ter ouvido nesses últimos 5 ou 6 dias. E o que eu quero falar é o seguinte, cowboy, que os ataques, eles não se resumem assim a exemplo, eu vou entrar com ação judicial contra você, o fulano Beltrano. Não é isso. Eu estou falando ataques, cowboy, pessoas fazendo ameaças de certa forma, ameaças físicas, a minha pessoa, a minha família, cowboy. Entendeu? A minha família, ameaçando a minha família, ameaças do tipo assim, eu vou te pegar, a hora que eu te pegar, eu vou te arrebentar, eu vou te dar um tiro no meio da cara, eu vou sequestrar você, vou sequestrar a sua família, seus filhos. Que é isso, cowboy? As pessoas acham que não têm noção disso. Só que tem uns que são um pouco menos instruídos, que são menos covardes, vamos dizer assim, porque tem os covardes. Os covardes fazem anônimo, e contra os anônimos a gente não pode fazer nada, não é verdade? Afinal, eles são anônimos. Mas tem uns que são um pouco mais encorajados, né? Mais inflamados, que eles ainda colocam a cara, colocam o peito, achando que eles são os donos da verdade, da razão. Baseado no quê? Baseado no que, cowboy? Eles alegam que eu sou o dono da Speed Dollar. Muito bem, beleza. A pessoa pode falar e pensar o que quiser. A pergunta é, prove. Vai ter que provar, cowboy. Porque esses que estão fazendo esses tipos de ameaças, esses tipos de calúnia contra a minha pessoa, você pode ter certeza. Eu não sei qual é a atitude de vocês, as outras lideranças, mas eu vou tomar minhas atitudes e já tomei, inclusive. Eu tenho registrado o boletim de ocorrência, todas as pessoas que eu tenho contato e que me ameaçaram de forma física, a minha e minha família, já registrei boletim de ocorrência e torça, cowboy, torça, para que nunca aconteça nada com a minha pessoa ou alguém da minha família, porque se acontecer, todas essas pessoas a qual eu sim fui lá e registrei um boletim de ocorrência, um BO, onde que eu mostrei os teores das palavras,
eu deixei as gravações, tudo lá, e informando quem são essas pessoas. E se ocorrer alguma coisa em relação à minha pessoa, alguém da minha família, alguém dessas pessoas aí vai responder. Esses serão os primeiros a serem investigados. Certo, cowboy? Então, assim, ó, torço para que nunca aconteça, nem que eu na esquina tropece e caia e quebrar um dente. Porque se isso acontecer, alguém no mínimo, vai ser investigado, entendeu? Por quê? Porque esse tipo de coisa, cowboy, não dá para aceitar e não dá para admitir. Eu tenho 18 anos de multinível, eu falei para você. Você sabe a minha história, todos sabem a minha história. A Speed Dollar tem um investidor, tem um dono, está no plano de negócio. Quantas pessoas que ouviram as minhas conferências, quantas pessoas que participaram de uma apresentação da minha pessoa, certo? Agora, por que as pessoas vinculam o meu nome como dono da Speed Dollar? Sabe por que as pessoas vinculam? Porque nós, dentro da liderança do multinível, nós temos um intuito de chamarmos um pelo outro, quando estamos falando de liderança, chamar ô presidente, ô presidente. Então, muitas pessoas me chamam de presidente por outras empresas que a gente passou no passado, não foi nenhuma nem duas, onde tinha nomenclaturas que você chegava dentro de um nível, de um status chamado presidente. Aí, quando você era presidente, a pessoa sempre ô presidente, ô presidente. Então isso tornou-se comum e corriqueiro entre nós nos tratarmos, ô presidente, como tem muitos que me chamam de presidente, eu chamo muitas outras pessoas de presidente. Só que as pessoas leigas que não têm esse tipo de informação, quando ouvem o presidente, eles acham que o Lucilo é o presidente, o Lucilo é o dono. Eu nunca fui dono da Speed Dollar, quem dera eu ser dono da Speed Dollar, cowboy. Pelo menos eu ia estar sofrendo esse tipo de situação ou de ataque, só que pelo menos consciente. Agora, o pior é você sofrer esse tipo de situação e ataque sabendo que você não tem nada com isso, com o que estão te acusando ou que estão alegando em você. Como eu falei, essas pessoas estão fazendo isso, cowboy, elas têm que provar. Porque eu tenho como provar que eu não sou dono da Speed Dollar, eu sou meramente um divulgador, que um dia eu tive a oportunidade que você poderia ter tido e qualquer outro. A pessoa me convidou, eu acreditei no projeto, porque eu acredito no multinível, faço isso há 18 anos, certo? Comprei a ideia e fui para cima. Ah, mas Lucilo, o que tem a ver a sua empresa, BP Publicidade Comum, estão divulgando inclusive meus dados físicos, cowboy, e dados de uma empresa que eu tinha em meu nome chamada BP Publicidade. Qual é a ligação entre BP Publicidade e Speed Dollar? Simples falar e muito simples de provar para quem quer que seja. A Speed Dollar, quando ela iniciou a atividade no Brasil, ela tinha uma plataforma de pagamento chamada Titanium. Essa plataforma operou somente 15, 20 dias, e depois de 15, 20 dias que eles estavam operando com a gente, eu acho que eu não me recordo as datas exatas, mas isso também tem como buscar a data exata, essa plataforma simplesmente deixou de operar. Naquele ato, a Speed Dollar ficou sem sistema de pagamento, a exemplo de agora. O que foi a sugestão no momento para nós não pararmos a atividade? Sabe o que aconteceu? O Átila, ele fez uma proposta para minha pessoa, para eu pegar a minha empresa chamada BP Publicidade e fazer um contrato de prestação de serviço, cowboy. Então eu prestei serviço, a BP Publicidade, ela prestou serviço para a Speed Dollar somente por um período muito pequeno. Aonde que eu tenho como comprovar tudo isso que eu estou falando? Eu tenho contrato de prestação de serviço, eu tenho todas as entradas, eu tenho todas as saídas e detalhe, todos os impostos recolhidos de acordo com o manda a legislação brasileira. Eu não fiz nada de errado, cowboy. Certo? Só que as pessoas estão achando que o Lucilo é o idealizador, o Lucilo é o mentor, o Lucilo é o dono. Qual é o envolvimento da BP com esse negócio? Como eu falei, a BP simplesmente foi uma empresa que por um período, tá? E já faz mais de 3 meses que a BP não tem mais operação nenhuma por causa que tinha nova plataforma, certo? Tudo que a BP recebeu, ela, como prestadora de serviço, é lógico que foi paga por isso, ela recolheu a parte tributária, os impostos, enfim, tudo certinho, cowboy. Não tem nada de errado com a BP. Porém, infelizmente, meia dúzia de pessoas mal intencionadas estão distorcendo tudo. E que nem eu falei, eu estou tomando minhas providências baseado juridicamente. Essas pessoas com esse tipo de conduta, índole e ameaça, eu vou falar para ti. Tomara que nunca aconteça nada comigo ou com ninguém da minha família, porque essas pessoas vão ser responsabilizadas. Eles vão ter que responder. E esses outros que estão achando, é que eu vou entrar com ação judicial contra você, ok, pode entrar com ação judicial contra a minha pessoa, contra a minha empresa, não tem problema nenhum. A pergunta é, vai ter que comprovar. Vai ter que comprovar que pagou o valor para mim, vai ter que provar que pagou o valor em minha empresa. Detalhe, comprovar valor que pagou para minha empresa e que não tenha recebido nada.
tá? Porque a BP já deixou de operar com a Speed faz tempo, e eu não tenho dúvida nenhuma que todos que pagaram na época para a BP, todos já receberam não só o seu retorno do investido, e sim muitos lucros sobre isso. Então, quanto a isso, cowboy, eu estou 100% tranquilo, estou respaldado juridicamente, e aonde que for necessário provar o que eu estou falando aqui para esse áudio para você, cowboy, eu tenho como provar. Eu quero ver as pessoas levianas provarem o que elas estão falando, provar que eu sou o dono, provar que a gente deu um golpe. Isso eu quero ver, porque falar, cowboy, até o papagaio fala. Só que não se esqueça que tudo que você fala hoje você tem que provar, então essas pessoas vão ter que provar.